Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Muito boa noite, nossa saudação a todos. Estamos dando início a mais uma edição do programa Painel, aqui pela TV Erechim. O nosso programa tem a participação, enfim, do Sicredi Unistados. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. E também da Unimed Erechim. Com o cartão Acesso Mais Fácil, você garante seu check-up por apenas R$ 18,00 por mês. São mais de 280 médicos em diversas especialidades prontos para atender você. Chame no WhatsApp 54 99120 2430 e peça já o seu. Unimed Erechim e Sicredi Unistados aqui junto conosco no painel. Bom, nós vamos falar hoje sobre um assunto que tem chamado a atenção de todo mundo, está na imprensa nacional e que diz respeito à vida de todas as pessoas, enfim. Quem não frequenta supermercado? Quem não... Quer dizer, não existe quem não se alimente. É óbvio que tem que se alimentar. Mas nos últimos dias, na última semana, enfim, a imprensa nacional tem dedicado espaços importantes para discussão, levantar esse assunto aí, que envolve supermercados, quem planta, quem produz, quem fornece, quem consome, o governo federal, o governo estadual, todo mundo aí, enfim, não sei se é o governo municipal até. E para discutir esse assunto, para debater esse assunto, para dar mais detalhes, nós estamos recebendo hoje aqui com muito prazer o senhor Ademir Fávero, que é representante da AGAS em Erechim. A AGAS é a Associação Gaúcha dos Supermercados. O senhor Ademir também é membro do Sindilojas, aqui de Erechim, e também é delegado do Sindigêneros para Erechim. Senhor Ademir, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite. Hoje é uma alegria, é uma satisfação estar aqui. E espero poder, durante essa conversa, trazer e esclarecer alguns pontos de vistas que eu acho que são importantes para que todos tenham conhecimento e para que todos possam também tirar e fazer suas análises, né? As suas conclusões. Bom, eu vou lhe passar a minha impressão, né, que eu tenho recolhido para tornar o programa sempre cada vez mais autêntico possível, né? Eu imagino que isso seja feito porque a gente não tem acesso aos governos, enfim, a gente não pode falar com o ministro tal, o ministro Y, o ministro X, enfim. E eu tenho ouvido assim, eu vou ao mercado bastante, eu tenho ouvido muito assim, mas esses caras estão ficando loucos, desculpe a expressão, né? Numa referência, quem sabe, ao supermercadista, ou a quem produz, ou ao governo, entende? Que tem as questões dos impostos aí. Como é que repercute isso dentro dos supermercadistas? Primeiro, para esclarecer esse ponto de vista, a gente tem que entender que o supermercado não é um produtor, ele é um mero repassador. A gente está no meio do elo de abastecimento
E aqui é importante salientar que hoje no Brasil, o setor supermercadista é um dos setores mais concorridos que existe no Brasil hoje. E quando você fala em concorrência, sempre é salutar e sempre é benéfico ao consumidor. Então, o que eu quero trazer para você assim, ó, muitas vezes a gente sacrifica margens até para que o produto chegue no consumidor sempre mais acessível possível. Assim, hoje, por exemplo, o Rio Grande do Sul, vamos falar em números do Rio Grande do Sul, são 6.800 supermercados, lojas no Rio Grande do Sul. Isso com características de supermercado, mas some a isso padarias, some a isso fruteiras, some a isso uma série de outras feiras, enfim. Então, isso mostra o quanto esse setor ele é concorrido. E isso é a maior garantia que o consumidor pode ter de que o nosso setor, o setor supermercadista, não não pratica margens absurdas. As nossas margens são muito pequenas comparadas a outros setores da economia. Por quê? Porque existe essa disputa, existe essa concorrência pelo consumidor. Hoje, dentro do supermercado, tudo é pensado para o consumidor, porque supermercado nenhum sobrevive sem o consumidor. Então, é importante salientar isso, porque às vezes o consumidor ele compra no supermercado, ele enxerga lá no supermercado exatamente essa impressão que você trouxe, de que estão ficando louco. Não. A gente às vezes fica tão perplexo quanto o consumidor. Só que a gente está no meio de um elo e a gente tem que, toda empresa, todo supermercado tem suas despesas e precisa, de alguma forma, uma gestão que cubra isso e que sobreviva no mercado. E sobreviver num setor como esse, com 6.800 lojas de supermercados no Rio Grande do Sul, é a garantia para o consumidor de que ele vai estar encontrando no supermercado, com certeza, um preço justo para aquele produto. Espero que o senhor não tenha se ofendido e nenhum supermercadista tenha se ofendido, né? Porque eu já ouvi muito isso, né? As pessoas pegam, sei lá, eu não quero dar nenhum exemplo de um produto aí, porque podem alguém se sentir... Mas eu já ouvi muito isso, mas como o senhor disse, o supermercado não planta soja para fazer azeite. Não cria boi para ter a carne. Isso, então não planta arroz, não planta café, enfim. De maneira alguma, a gente se sente... Só que a gente precisa trazer esses números, trazer essas informações, porque a gente está no meio de uma cadeia. E se não houvesse o supermercado, hoje eu acho que, assim, se a gente inverter a lógica, inverter a ótica, qual seria o preço se não houvesse essa concorrência, se não houvesse essa disputa pelo consumidor dentro do supermercado? Hoje o supermercado, vamos falar assim, ele é um impulsionador, de certa forma, da economia, da região, do estado e do Brasil. E aqui, vamos falar mais um dado que é muito importante o consumidor, o nosso cliente, o nosso consumidor, saber e ter presente. Em alguns países da Europa, como França, 70% do faturamento está concentrado em menos de 10 empresas do segmento. Reino Unido e Portugal, 63% está concentrado em menos de 10 empresas do setor. 63% do faturamento do segmento supermercado. E aqui, vamos trazer esse dado para o Brasil, por exemplo. No Brasil, as 10 maiores empresas que faturam, as 10 maiores empresas, as 10 maiores redes de supermercado no Brasil, representam uma concentração do faturamento de menos de 20%. Então, isso é mais um dado para mostrar quanto é valioso essa diversidade e essa, assim, só no Rio Grande do Sul, 6.800 lojas, imagine no Brasil. Essa disparidade, digamos assim, de concentração,
que o senhor fez entre Brasil, França e Reino Unido, né? Isso se deve a que lá tem menos supermercados? É isso? Não é que tem menos supermercados, mas existem redes maiores, sim, que concentram e que tem muitas lojas, uhum, e que de alguma forma concentram. Agora vamos trazer aqui para o Brasil de volta, sim, e tá, vamos trazer para a nossa região, uhum, e para o Rio Grande do Sul. Nesse momento do ano passado, aí, tudo que o Estado viveu, essa enchente, toda essa crise que houve, muitas regiões foram seriamente afetadas. Tudo certeza. Isso todo mundo já sabe. Uhum. Agora, muitos supermercados foram alagados, foram destruídos pela água e tudo. Mas isso sobrou ou teve opções de abastecimento, porque existe uma cadeia muito grande. Então, uhum, quando você tem uma diversidade como aqui, e vamos falar da nossa região, do nosso estado, isso impulsiona muito a economia local, o produtor local. O supermercado não gera emprego só dentro do supermercado. O supermercado gera emprego lá na indústria, ele é responsável por empregos lá na agricultura familiar, muitos produtores locais, a nós mesmos aqui na cidade. Se a gente dependesse, nesse momento dessa crise toda, dessas enchentes de abastecimento de fora, a gente ficaria desabastecido. Não houve desabastecimento, por quê? Porque a gente tem muitos fornecedores locais, muitos pequenos produtores locais aqui, e aqui a gente fala muito mais na área de hortifruti e nessa área, vamos dizer assim, uhum, mas também algumas outras pequenas agroindústrias da região que abastecem nossas lojas. E isso impulsiona toda uma economia. E não é só aqui em Erechim isso que acontece, isso acontece no Rio Grande do Sul inteiro, em outras regiões do Brasil todo, né? Uhum. Ou seja, cidades de médio e pequeno porte ou de grande porte também se abastecem muito de produtores, enfim, que são da própria região, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Nem tudo vem de São Paulo ou de... Muitas coisas não é produzido na região. Vamos pegar um exemplo clássico, manga. A nossa região não tem e nem condição climática, condição de produzir. Mas todo mundo compra manga, todo supermercado tem, então tem que trazer de fora. Mas quando se fala em hortaliças, agora mesmo tem muito tomate sendo produzido na região, melancia sendo produzida na região, muitos cítricos no seu período de safra sendo produzido na região e comercializado na região, né? Então isso é mostrar que além do supermercado ser diverso e ser ter uma concorrência muito forte, também ele é um grande impulsionador também de economias locais, da pequena agricultura familiar, da pequena indústria, isso traz muitos benefícios para a região, para a cidade, né? Sim, porque quem produz aí, digamos, na região aí, ele tem que vender para alguém, daqui a um pouco não vai vender lá para o Nordeste. Se tiver mais compradores aqui perto, melhor. Né? E a gente sabe que logística é um custo também, né? Então, cada quilômetro a mais que você anda ou você se distancia para entregar o produto, você vai ter um custo maior também de deslocamento. E a mesma coisa, o inverso, para trazer para cá também tem custos, né? Então, isso tudo mostra que o supermercado é muito mais do que uma loja. É muito mais do que um prédio com algumas prateleiras e um produto lá. Ele tem toda uma cadeia de abastecimento, está inserido em todo um contexto de economia local, regional, de país, enfim, é uma coisa bem mais complexa e bem mais diversa, né? Uhum. E para você chegar no preço lá na ponta, existe no meio disso tudo, o supermercado sempre fica na ponta, entre o consumidor e o produtor, ou a indústria. Uhum. Agora, eu quando tenho que comprar alguma coisa, e todos que estão em casa aí, ou no trabalho, enfim, vão ao supermercado. Estou falando de alimentos. O supermercado vai comprar aonde, normalmente? Cada supermercado tem os seus fornecedores preferenciais
ou o mercado é aberto para todo mundo aí? Não existe, no nosso segmento, no nosso setor, não existe a tal da reserva de mercado. Essa diversidade, essa concorrência grande que existe muita possibilidade também para a indústria, para os produtores, muitas opções de abastecimento. Então, hoje, por exemplo, existe a indústria, existe o distribuidor, existe o atacado, existe a pequena indústria local, mas ela é diversa e não existe, eu posso afirmar com todo o meu conhecimento, que não existe a tal de reserva só vende para esse ou não vende para aquele. Existe um mercado diverso, existe uma negociação, como eu já falei no princípio, tudo no supermercado é pensado para o consumidor. A gente busca, trabalha o dia a dia dentro do supermercado pensando no consumidor. E a nossa função é levar aquilo que o consumidor está buscando e pedindo, que a gente sente, para a indústria, para o produtor. Olha, nós temos aqui, nós precisamos isso, nós precisamos melhorar isso. E muitas vezes há muita pressão também para cima da indústria, para segurar a tabela, não aumentar o preço. Às vezes se consegue, às vezes não. Pois é, mas eu queria me referir, eu acho que me expressei mal. Não existe aquela famosa figura do atravessador, digamos, eu vou comprar do fabricante e tal, mas no meio, entre o fabricante e o meu supermercado, tem alguém que compra do fabricante e revende, tem isso? Em toda a cadeia existe de abastecimento, existe a indústria... Desculpa a minha ignorância sobre o assunto. A indústria... Muitas indústrias atuam somente como característica de indústria, não fazem logística, então a indústria produz, entrega para uma empresa que faz a distribuição e essa empresa entrega no Brasil inteiro, ou no estado inteiro, numa região toda. Mas isso sobre determinados produtos. Exatamente. Aí quando a gente vai mais para a indústria local, regional, bom, aí é uma negociação direta, muitas vezes. A indústria para o supermercado. E aí não é a questão de eliminar o atravessador. A questão é que não há necessidade mesmo. Por quê? Porque a indústria está próxima. Agora, quando a indústria está lá no Nordeste, muitas vezes, até chegar aqui no Sul, fazer a distribuição, assim, uma indústria que atende o Brasil inteiro, às vezes ela precisa de um parceiro logístico para que o produto chegue no melhor tempo possível, na velocidade que o supermercadista precisa, no tempo que e na quantidade que precisa, para que não, nessa cadeia toda não gere perdas, né? Mas não há, digamos, com o que se preocupar com riscos assim, pode alterar algum produto no meio dessa história toda? Não. Isso aí é difícil. Aqui a gente está falando muitas vezes de adulterações, é isso? A pergunta é hipotética, assim. Ela é hipotética, mas ela, assim, quando acontece isso, muitas vezes a gente fica sabendo ou a gente detecta isso pelo consumidor, porque a gente é surpreendido muitas vezes, é raro, muito raro, graças a Deus isso, mas a gente está no meio de um elo. E às vezes o consumidor, quem percebe ou quem enxerga essa adulteração, muitas vezes é o consumidor final. Mas ocorre isso? Pode ocorrer? Muito raramente. Muito raramente. Não vejo isso como um grande problema no Brasil. Não, também não estou levantando como um grande problema, né? O problema maior é... Mas voltemos à produção e ao que faz a logística ali, até o mercado. O preço muda muito? Toda a cadeia tem custos. Hoje, como eu já disse antes, cada quilômetro rodado aumenta um custo. E visa lucro. E tanto a indústria, quanto o parceiro logístico, quanto o supermercado, tem alguns custos que têm que ser cobertos. A indústria, se fizer a logística, vai ter o custo da logística. Então, não muda muito essa questão. Não há, assim, uma grande... hoje, a logística dentro do nosso segmento, ela tem uma
um valor muito importante, é estratégico. Fazer com que a produção chegue no tempo certo na loja, que a loja seja abastecida no tempo certo, que nessa cadeia toda se perca o menos possível, porque perda hoje ela impacta em resultado e por si só acaba impactando em preço no final, se não for cuidado dentro desta cadeia toda. Então, são alguns fatores que são muito, muito importantes. Não vejo assim, a maior garantia que o consumidor pode ter nisso é isso que eu falei no princípio, essa diversidade e essa concorrência que é muito forte no setor. Faz com que não só se trabalhe com margens muito pequenas dentro do segmento, mas essa margem pequena faz com que todo dia se busque melhorar a eficiência, melhorar a produtividade, se utilize ferramentas de tecnologia disponíveis ou se trabalhe cada dia para melhorar a operação para que ela tenha a menor perda possível, para que o produto chegue no consumidor no preço melhor possível. Sempre frisando, o supermercado não cria preço. Hoje a grande polêmica, por exemplo, que a gente escuta pelo consumidor dentro das lojas, um dos maiores itens, por exemplo, que está com um preço um pouco elevado hoje, são as carnes, né? Eu acho que é um dos itens mais que nos últimos meses tem tido uma alta frequente e se mantém em alta. Por quê? É muito simples. As exportações nesse segmento estão muito fortes e o dólar está alto, muito alto. Nos últimos dias teve uma pequena recuadinha e tal, mas ainda continua num patamar alto. Então, se a gente colocar, transferir isso para o dia a dia, isso impacta dentro das nossas lojas. A gente, às vezes, tem dificuldade em se abastecer. Por quê? Porque a exportação lá fora está muito forte, a demanda para a exportação está muito forte. E aí, toda a cadeia olha para isso, né? Então, isso impacta dentro do supermercado. Mas os supermercados, o que acontece? A gente tem um custo maior, a gente continua com um custo operacional, que não tem o que mexer. Por mais que se busque, por mais que se revise diariamente esses custos, mas ele sempre existe. Ele pode ser diminuído, atenuado de alguma maneira, mas ele sempre vai existir. E a gente tem a necessidade de também manter a margem operacional, né? Muito bem, nós vamos fazer o nosso intervalo de hoje, que recebe com muito prazer aqui o Ademir Fávero. Nós já voltamos. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado.